Muito obrigado. Olha, eu vou seguir aqui, viu? Estou vendo. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que nós estamos de volta a esta casa, a casa que leva o nome do codificador, Allan Kardec. É com grande alegria que voltamos a Rio Preto. Temos aqui grandes amigos, muitos amigos, uma coleção de amigos que conhecemos há muitos anos, desde os tempos de Chico Xavier, que não hão de passar nunca, mas desde os tempos de Chico Xavier em Uberaba, quando várias caravanas de Rio Preto e região se dirigiam à Comunhão Espírita Cristã ou ao Grupo Espírita da Prece para participarem das reuniões com a presença de Chico Xavier. Então nós temos um laço muito antigo e afetivo com a cidade de São José do Rio Preto e com a família espírita cristã desta cidade. Nesta noite, nós gostaríamos de fazer uma reflexão que julgamos de suma importância. Vamos começar com duas palavras: mudança comportamental. É possível que nós conheçamos algum familiar, algum jovem, alguém em uma idade mais madura, alguém já com até família constituída, alguém que já é pai ou é mãe, e talvez até avô ou avó. De repente nós observamos em nós mesmos, porque o fenômeno também pode acontecer conosco. De repente observamos em nós mesmos, ou observamos em algum familiar ou em algum amigo, determinada mudança de comportamento. Claro, existem mudanças para melhor, mas nós estamos nos referindo nesta noite àquela mudança para pior, aquela mudança que não compreendemos, aquela pessoa que conhecemos e que de repente é outra. Aquela pessoa que se torna estranha, que abandona os seus valores por outros valores, que se afasta dos amigos e elege outros amigos, que se afasta dos amigos fiéis e se aproxima de amigos estranhos, denotando uma mudança de comportamento que não entendemos. E chegamos até comentar. Às vezes, imaginamos tratar-se de um problema psiquiátrico,
Muitas vezes, imaginamos que a mudança foi provocada por uma questão psiquiátrica, por um vício adquirido, talvez pelo excesso de álcool, talvez pelo uso de drogas, etc. Mas a verdade é que essa mudança comportamental, ela ocorre. E ocorre quase no seio de todas as famílias. Ficamos tristes, aborrecidos com aquele filho, com aquela filha, com aquela nora, com aquele genro. Ficamos aborrecidos com aquele neto, com aquela neta. Não sabemos o que está acontecendo. Aventamos a possibilidade, repetimos, de um problema psiquiátrico, quem sabe obsessão. Quem sabe seja um problema de obsessão. Quem sabe seja uma influenciação espiritual. Alguns chegam até a falar, não é possível. Devem ter feito um trabalho, entre aspas, para que fulano mudasse tanto, não liga para mais nada, parece outra pessoa, perdeu a espontaneidade, perdeu aquela ética pela qual se pautava, se afastou de tudo e de todos. Frequentava a igreja, deixou de ir à igreja. Frequentava o centro espírita, não frequenta mais o centro espírita. E como dissemos, deve ser um problema, pensamos. Um problema psiquiátrico. Quem sabe uma esquizofrenia, ou quem sabe uma obsessão. No entanto, o Espiritismo também nos traz algum esclarecimento neste sentido. Habitualmente, nós nos referimos à reencarnação biológica, à reencarnação do ponto de vista material. Segundo os espíritos, a reencarnação que é mais difundida entre nós, o fenômeno que é mais difundido entre nós, a reencarnação se completa do ponto de vista físico quando a criança nasce, quando o espírito volta à Terra, ocupando um novo corpo, especialmente formado para ele. Não importa se volta na condição de homem, se volta na condição de mulher, se volta portando qualquer variação de gênero, não importa. Importa que o espírito volta à Terra. E quando o cordão umbilical é cortado, a reencarnação do ponto de vista biológico, a reencarnação se completou. Mas o Espiritismo nos ensina a pensar também na chamada reencarnação moral.
Não existe apenas a reencarnação material. O espírito leva um tempo. Cada espírito leva um tempo, mais ou menos longo, para se revelar como é. Nós sabemos que até aproximadamente 7 anos de idade, o espírito está mais ligado ao mundo espiritual do que à terra. Existem crianças, é muito comum que entre as crianças nos deparemos com reminiscências de vidas passadas. De repente uma criança diz assim: não, você não é minha mãe. Ou você não é meu pai. Esta casa não é a minha casa. Eu não morava aqui. Isso é muito comum. É comum principalmente nos países do Oriente. É muito comum principalmente na Índia, que é um país reencarnacionista. Porque a reencarnação não foi criada por Allan Kardec. A reencarnação foi estudada por Allan Kardec, que se aprofundou no tema, se aprofundou no assunto, indagou, pesquisou, questionou, quis saber. Mas a reencarnação, a crença na reencarnação, ela antecede há séculos, inclusive a presença do Cristo na Terra. Aliás, o próprio Cristo, certa vez, dirigiu uma pergunta aos apóstolos, a Simão Pedro: quem estão dizendo que eu sou? Aí Pedro respondeu: alguns dizem que és Elias. Ora, Elias já havia sido decapitado. Aliás, arrebatado aos céus, Elias. Outros que João Batista. João Batista havia, sim, sido decapitado. Amando de Herodes. Como Jesus poderia ter sido Elias? Eles fizeram a pergunta a Jesus, uma pergunta na qual a reencarnação está implícita. Quem estão dizendo que eu sou? Ainda alguém disse assim: olha, estão dizendo que talvez o senhor seja Jeremias, ou algum dos outros profetas, porque os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição, conforme estuda Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Então a reencarnação é uma crença muito antiga. A reencarnação moral. Crianças que estão mais ligadas ao mundo espiritual, até os 7, 8 anos de idade, existem crianças que brincam com seus amiguinhos invisíveis. E chegam a dar nome aos seus amiguinhos invisíveis, porque ainda não estão completamente jungidas ao corpo, não estão completamente absorvidas pela matéria. Vejamos, crianças prodígio. As crianças prodígio, elas são um atestado eloquente da veracidade da reencarnação. Todos os dias surgem crianças prodígio. Conhecem matemática, falam diversos idiomas, tocam diversos instrumentos,
lidam com o celular melhor do que qualquer um de nós. Lidam com o computador melhor do que qualquer um de nós, nos dando a nítida impressão de que realmente aprender é recordar, como dizia Platão, discípulo de Sócrates. Eu me recordo que certa vez nós estávamos em Uberaba, lá à sombra do abacateiro. Chico Xavier tomou a palavra e, sempre inspirado por Emmanuel, aos sábados à tarde, ele fez a seguinte consideração: que a maioridade penal, à época, 18 anos, a maioridade penal deveria cair para os 14 anos. E disse ele à época, vejamos quantos anos tem isto, e agora nós estamos vendo aí juristas defendendo a queda da maioridade penal. Ele disse assim: a tecnologia está fazendo com que o espírito desperte mais cedo. A ciência, a tecnologia. Hoje a criança não quer brincar mais com um chuchu e palitos, fazendo daquele chuchu um bovino, um boi. A criança hoje não quer brincar mais com carretel, bolinha de gude. A criança hoje quer um videogame de última geração. A criança mal aprendeu a falar, ela quer um celular. Ela quer jogar no celular. E nós estamos embarcando nessa situação. E praticamente nos encontramos perdidos dentro dessa situação. Leon Denis, grande pensador espírita, contemporâneo de Allan Kardec, que nos legou obras fantásticas, que haveria de ser o codificador se Allan Kardec não o tivesse sido. Leon Denis, que escreveu O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que escreveu Depois da Morte, livro que converteu Eurípides Barçanufo ao Espiritismo, que escreveu O Grande Enigma, que escreveu O Porquê da Vida e tantos outros livros. Leon Denis dizia em seus escritos, em suas reflexões, que a reencarnação moral ela aconteceria em torno dos 21 anos de idade. Vejamos, ele escreveu isto no final do século XIX, começo do século XX. Leon Denis desencarnou em 1927. Ele escreveu entre o final do século XIX e o século XX. A reencarnação moral. Bom, dando um salto, vamos para o livro No Mundo Maior, de André Luiz. Capítulo 3, intitulado Na Casa Mental. Uma obra fantástica de André Luiz. Aliás, todos os livros de André Luiz e todos os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier são fantásticos, extraordinários e desdobram o pensamento kardeciano. No capítulo da Casa Mental, André Luiz começa a conversar com o instrutor Calderaro. Trata-se de um codinome, Calderaro. Não sabemos quem terá sido Calderaro.
mas, ao que nos parece, um grande neurologista, um grande estudioso do comportamento humano, um cientista, enfim, que no livro se apresenta simplesmente como instrutor Calderaro. Ele começa a conversar com André Luiz, que era médico, foi médico na Terra. Foi o doutor Carlos Chagas. André Luiz, doutor Carlos Chagas, ele foi um gênio no campo da medicina, indicado inclusive ao Prêmio Nobel da Medicina, só não conseguindo alcançar por questões políticas, mas é considerado um benfeitor da humanidade. E o instrutor Calderaro diz a André Luiz que nós moramos num palácio de 3 andares. Ele começa a falar: no porão deste palácio, ou no porão da individualidade, está o inconsciente. Semelhante ao que disse Freud, Jung e tantos outros. O inconsciente ou subconsciente. Ou seja, arquivo morto, memória do computador. Vamos dizer, o nosso backup espiritual. O inconsciente. O inconsciente contém todas as nossas experiências já vivenciadas. E ninguém diga que não. Porque se uma árvore, através de seu tronco, conta a sua história, se nós examinarmos o tronco de uma árvore, nós vamos saber de sua história. Se nós começarmos a fazer escavações na terra, nós conhecemos através das camadas geológicas a história do nosso planeta, da Terra. Por que nós não teríamos uma história? Se a terra tem, se a árvore tem um passado, por que nós não temos passado? Nós temos um passado do qual nós não fazemos ideia. Para nos aproximarmos um pouco da ideia, André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que o espírito humano está lidando com a razão há 40 mil anos. Não é só André Luiz que fala. A ciência também fala. Que nós estamos lidando com a razão há 40 mil anos. Como escreveu, atribui-se a Denis a frase: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem. Quando o princípio inteligente alcança a láurea da razão, ou a possibilidade do pensamento contínuo, o princípio inteligente deixa de ser princípio e passa a ser dotado de razão, de inteligência. De lá para cá, nós estamos vivendo vidas sucessivas. Não necessariamente sobre a Terra. Todos os mundos são solidários. Escreve Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Quando os espíritos disseram a Kardec: o que não se realiza em um mundo pode ser realizado em outro. A Terra
é uma bola de isopor muito pequenina, do tamanho de uma bola de gude perdida no meio do oceano cósmico. A Terra é um planeta de periferia, num sistema de periferia e numa galáxia de periferia. Nós somos espíritos de periferia, porque habitamos um mundo que ainda é de provas e expiações, a caminho do mundo de regeneração, mas que não sabemos quando há de chegar. Certa vez, alguém perguntou a Chico: Chico, neste terceiro milênio, a Terra vai ser um mundo de regeneração? E ele respondeu como mineiro, não é? Uai! Se foi em 2999, está dentro do terceiro milênio. Se for em 2999, está dentro do terceiro milênio. Então, nesses 40 mil anos que nós estamos lidando com a razão, quantos nomes já tivemos? Quem falou que o seu nome é esse que você recebeu? Quem falou que a sua raça é essa, que a sua cor de pele é essa? Quem falou que a sua condição sexual é essa, exatamente essa? Quem é que falou isso? Ora, quando eu nasci, me deram um nome que eu tenho, eu não fui consultado. Não me perguntaram. Eu não fui consultado, me deram o nome que eu tenho. E eu cresci assim, com uma nova personalidade. Porque o que nós temos agora é uma nova persona, é uma nova personalidade, é uma nova máscara. Os atores gregos, os que trabalhavam no teatro grego, mascarados, eles chamavam a máscara de persona. Daí deriva o termo personalidade. Nós agora, nós nessa atual existência, estamos animando uma personalidade. Eu, por exemplo, tenho o meu nome. Tenho a minha carteira de identidade, tenho a minha fotografia, tenho o meu SIC e tenho mais um punhado de coisas. Eu estou todo tabuletado. O mundo me tabuletou completamente. Eu tenho que responder pelo meu nome. Dá o seu documento aqui. Deixa eu conferir o retrato. Deixa eu ver se é você mesmo. Mas, pela ótica da doutrina espírita, se nós estamos lidando com a razão há 40 mil anos, e levando-se em conta que no passado vivia-se menos do que se vive agora, quantas encarnações ou reencarnações já tivemos? Quantos nomes? Qual será o meu nome verdadeiro? Qual será o meu eu? O eu verdadeiro? Qual será? Voltemos a Calderaro. Calderaro então fala do inconsciente. É o porão da individualidade. Depois ele fala do primeiro andar. O primeiro andar é o consciente. E finalmente ele fala do terceiro andar do palácio no qual nós moramos. É o superconsciente. Então, segundo Calderaro, André Luiz, a casa mental tem 3 andares.
Inconsciente, consciente, superconsciente. Inconsciente, passado. Consciente, presente. Superconsciente, futuro. Em outras palavras, nós temos mais passado do que presente. E vamos ter mais futuro do que passado e presente. E se nós meditarmos bem, o tempo presente é uma espécie de hífen. É uma espécie de hífen, ligando o passado ao futuro. O que é o tempo presente? Nada, diante do passado e diante do futuro. O que é o tempo presente? É uma vida de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos. É um tempo curto. É um tempo curto. Agora, no presente, na presente existência, com a nossa persona, com a nossa personalidade, nós estamos tentando fazer o quê? Nós estamos tentando nos reeducar, ou nos educar, verdadeiramente. Por isso que Jesus, quando foi chamado de bom, ele não aceitou. Mas quando ele foi chamado de mestre, ele aceitou. Porque mestre é aquele que ensina. E Jesus veio à Terra para nos ensinar o quê? Ele veio à Terra para nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele aceitou ser chamado de mestre. Nós estamos atualmente na Terra para aprender, adquirir novos hábitos. Tem um livro de Emmanuel que nós gostaríamos de indicar a todos que ainda não leram. Trata-se do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Claro, psicografado por Chico Xavier. Neste livro, Emmanuel fala a respeito da mudança de hábitos. E ele fala, em determinado capítulo, que Jesus para nós é o figurino. Ou seja, é um modelo. Quando a gente visita um alfaiate, ou visita um costureiro, ou uma costureira, antigamente era assim. A gente levava um figurino, ou pedia para ver um figurino, e dizia, eu quero uma roupa assim, com esse corte, com esse taille, esse modelo. Então Emmanuel aproveita a imagem e fala que Jesus é o nosso figurino moral, nosso modelo e guia. Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o Espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens na terra? Os Espíritos responderam com duas palavras: vede Jesus. Jesus é o nosso figurino moral. Por que ele é o nosso figurino moral? Porque Jesus já não tem mais passado, Jesus já não tem mais persona, Jesus já é puro superconsciente. Jesus, como ele próprio disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Dizia Jesus. Ele não tinha vontade, ele estava na terra. Ele estava na terra como um veículo divino. Deus se manifestava por ele. Interessante, irmão José tem uma colocação que eu acho até emocionante.
Irmão José diz assim: é que antes de Jesus, nós éramos filhos de um pai cuja face não conhecíamos. Não é interessante? Antes de Jesus, nós éramos filhos de um pai cuja face não conhecíamos. Nós quase que éramos filhos nós éramos filhos bastardos. Mas depois de Jesus, cuja face conhecemos, e não necessariamente através de pinturas e rabiscos e artes e esculturas, porque a face de Jesus está nos 4 evangelhos. A verdadeira face de Jesus está no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Bem, mudança de comportamento. Nós podemos dizer que toda mudança de comportamento é um problema psiquiátrico? Não. Não podemos generalizar. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós podemos dizer que toda mudança de comportamento é um problema de obsessão? Não. Por que não? Porque eu tenho que levar em conta também uma espécie de obsessão que é esquecida e que é chamada auto-obsessão. Às vezes, o que nós estamos achando que é uma obsessão está vindo de fora para dentro, é uma auto-obsessão. Está vindo de dentro para fora. Às vezes, essa mudança de comportamento é quando o espírito, em determinados períodos da existência, ele recapitula, ou ele repete experiências negativas do passado. Vem à tona. Vamos imaginar o inconsciente como sendo uma represa. Está segurando a água. Quando, por qualquer motivo, essa represa transborda, a água salta e inunda. Quando nós não conseguimos controlar o nosso inconsciente, quando nós não conseguimos dominar o homem velho, porque não é fácil dominar o homem velho. Às vezes a gente passa pela cabeça da gente cada pensamento, não é? Não vamos citar exemplos aqui, mas vamos apenas falar: ah, se eu pudesse. Reticências. Quantos de nós não pensamos assim no cotidiano? Ah, se eu pudesse. E colocamos reticências. Ah, se fosse eu. Colocamos reticências. Ah, se eu tivesse o poder. Colocamos reticências. Eu seria pior que um Gengis Khan. Eu seria pior do que Mussolini. Eu seria pior. Ah, se eu pudesse. Mas vejamos, a questão da auto-obsessão, ela existe? É claro que existe. Sem auto-obsessão, obsessão não existe. É preciso que haja auto-obsessão para que haja obsessão.
É preciso que nós escancaremos as nossas portas e as nossas janelas psíquicas para que os espíritos entrem. Mas para nós é muito mais cômodo. Não, tem um espírito me perturbando, não sou eu. Tem pessoas que dizem, não, eu matei porque eu roubei, eu fiz isso. Não, eu não estava em mim. Não, você não estava na sua persona, mas você estava em você. Você não estava na sua atual persona, mas você estava, porque nós todos andamos meio incorporados pelas nossas antigas personas. Eis a questão da auto-obsessão. E por conta dessa auto-obsessão que se manifesta, pode se manifestar, em períodos distintos da vida, como nós dissemos no início, um jovem, um rapaz, uma moça, alguém que já está casado, solteiro, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, com 50 e poucos anos, às vezes, aos 60, a pessoa muda. E muda para pior. Porque todos nós devemos mudar, diz Emmanuel. Tudo muda, menos a lei da mudança. Tudo muda, menos a lei da mudança. A mudança é boa, quando é para o bem, ela é boa. Deve existir mudança? Sim. Mudança para frente e não para trás. Mudança na direção da luz e não para que eu me precipite no abismo. Então, isso pode ocorrer. Pode ser uma questão de auto-obsessão. Porque quando nós não fortalecemos suficientemente a nossa vontade, quando nós não aproveitamos o presente para construir sobre a rocha e não sobre a areia, como disse Jesus, quando nós não aproveitamos os nossos dias nesta existência tão fugaz quanto é, quando nós não aproveitamos para incorporar valores novos hábitos, nós podemos ficar à mercê desses inquilinos antigos. Podemos ficar à mercê. De repente, aquelas ideias, aquela vontade, aquele desejo. E no mundo atual, estávamos conversando com uma amiga antes da palestra e dizendo a ela: o mundo atual é perigoso. O mundo de hoje é um mundo perigoso. Porque as facilidades e os convites, as possibilidades para que venhamos cair, são inúmeras, são imensas. Agora, se nós recebemos influências negativas, mais do que influências positivas, nós vamos nos fragilizando. E de repente o que fomos no passado vem à tona. É aquela imagem da represa. O que está represado, a água salta e inunda toda a paisagem. E quando nós desencarnamos e voltamos ao mundo espiritual, nós verificamos que nesta existência nós praticamente repetimos.
É como diz um amigo espiritual: nós transformamos a reencarnação em um círculo vicioso de provas repisadas. A gente entra e sai do corpo, como diz o doutor Inácio Ferreira. Meu filho, a gente entra e sai do corpo como quem entra e sai de uma casa. Vocês já viram aqueles bares antigos dos filmes de faroeste? Os saloons, aquelas portas de vai e vem? A gente entra e sai do corpo como alguém que atravessa uma porta daquela. Empurra, entra e depois sai bêbado. Às vezes entra sóbrio e sai alcoolizado. Nós viemos à Terra relativamente sóbrios, para sairmos daqui mais sóbrios do que quando chegamos. É como dizia Chico. Chico dizia assim: nós temos que procurar sair da Terra em condições melhores. E é por isso que os Espíritos nos convidam à caridade. É interessante, não é? Os Espíritos falam muito em caridade. E às vezes não falam tanto em amor. Por que será? É porque caridade é mais fácil para nós. Façam a caridade. Fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. Não é salvação. Fora da caridade não há solução. Fora da caridade não há redenção. O que é a caridade? A caridade é nós aproveitarmos aqui a nossa personalidade presente e falar com o passado. Fica quietinho aí. E, no entanto, tem gente querendo saber o que foi no passado. Não cometam essa asneira. Se algum médium falar para algum de vocês o que vocês foram no passado, corram quilômetros e fujam. Primeiro é mentira. Porque Deus não deu a ninguém o poder de saber o passado de uma pessoa. Eu só conheci alguém que tinha esse poder, mas que não falava. Chico Xavier. Chico Xavier era tudo e muito mais. Ele é tudo sem saber que era. Era tudo e muito mais. As pessoas, os espíritas mesmo, hoje em dia, poucos sabem quem foi Chico Xavier. Eu cansei de ver Chico Xavier, alguém se aproximar dele, nunca tinha ido lá. Ele perguntava, chamava a pessoa pelo nome. Chamava a pessoa pelo apelido. Perguntava pelo nome de um familiar da pessoa. Quem que é fulano? A pessoa ficava assim meio aparvalhada. Ah, eu não me lembro quem era. Aí alguém que estava com ela, oi fulano, foi nosso avô, nosso bisavô, você não está... Ai, meu Deus. Então, prezados irmãos, o nosso tempo está vencido. Mas nós quisemos, nesta noite, para nós, aqui no Allan Kardec, recordar essa questão da reencarnação moral. A reencarnação material, ela está no berço. Mas a reencarnação moral varia de pessoa para pessoa. Pode acontecer aos 20, aos 21, como queria Leon Denis, pode acontecer aos 30, pode ser aos 40, mas pode ser às vezes aos 60, quando já somos avós. De repente, aquele que já é avô, quase bisavô,
chega para a avó, a esposa, e diz assim: estou saindo de casa. Não vamos falar mais, não é? Não é preciso que todos nós possamos retornar aos nossos lares, levando a paz deste momento, levando principalmente aos nossos familiares que estão doentes, estão atravessando provas difíceis, lutas difíceis, e que nós tenhamos muita paciência. Paciência conosco? Sim. Mas paciência principalmente para com as pessoas que às vezes são vitimadas pelo passado e necessitam de socorro, para que possam sair daquela situação que pode levá-las, inclusive, a complicar o próprio karma. Muita paz.